Hello, my friends. How are you? How are you doing, guys? Vamos lá, como estão? Vamos então começar nosso módulo 1 antes da viagem, né? Vamos falar algumas coisas que a gente tem que pensar antes de programar uma viagem internacional. Provavelmente algum de vocês já tenham feito viagens internacionais, sabem como funcionam algumas questões, né? Estão aqui justamente porque viram que o inglês faz muita diferença, né, nessas horas. E viajar requer conhecimento, organização, né? E o inglês nos ajuda nessa questão, né? Faz com que nossa viagem se torne mais interessante, mais organizada, mais segura. Vamos falar sobre isso e entrar na prática. Então vamos lá, né, pessoal? Então qual é o objetivo aqui desse curso nosso? Preparar o aluno para planejar a viagem, entender os tipos mais comuns de viagem internacional, aprender sobre vocabulário básico e frases úteis e praticar números em inglês. Números é algo extremamente importante em viagem. É algo muito simples e fácil de aprender, né? Mas é essencial. Já vi inúmeros casos de pessoas que têm uma dificuldade muito grande na hora da viagem por conta de não conseguir se expressar em relação a números ou entender. Né? Já vi casos de pessoas que ouviram um preço de coisas erradas e passam vergonha na hora de pagar, em relação à localização, né? Em relação a horas, né? Então, causa muita confusão essa questão dos números. Então, foquem bastante nisso, né? Então, é essencial, né? Para aeroporto, compras, reservas e muito mais. Então, esse é o nosso objetivo principal e vamos alcançá-lo. Quais são os tipos de viagem, né? E o uso do inglês, né? Então, qual é a boa notícia aqui, né? Mesmo com um nível básico, você consegue sim se comunicar numa viagem internacional. Então, para você ter conforto numa viagem dessa, você não precisa ter um inglês avançado, né? Ser professor, ter morado fora há muitos anos, não, nada disso. Óbvio que quanto mais a gente adquire conhecimento, mais liberdade a gente tem nesse sentido, né? Então eu sempre recomendo aos meus alunos que não fiquem no básico, avancem, né? Vão ao máximo de avanço, busquem o máximo, né? Avançar em inglês, né? Até aconselho depois do inglês estudar outros idiomas, né? É muito comum pessoas, né, viajarem para países que não é de língua inglesa, óbvio, né? Mas o inglês você usa. Porém, às vezes você estudar o idioma local também, né? Tipo, vamos para a França. A França fala inglês, o pessoal não é muito afim de falar inglês na França, né? Mas você consegue se virar em inglês lá. Mas estuda um pouco de francês, vai para a Itália, sabe inglês, estuda um pouco de italiano, né? Isso ajuda também, isso aumenta o seu nível cultural, desenvolve as questões neurais, né? É uma maravilha. Então, o segredo, né, está em aprender palavras-chave, vocabulário prático e treinar a compreensão auditiva com situações reais, né, como nas aulas gravadas desse curso. Então a gente vai colocar junto com esse material que vocês estão assistindo, que eu vou, né, ter a questão da pronúncia aqui com vocês, mas, né, haverá disponibilidade também de áudio, né, para você ouvir, né? O material vai ser disponibilizado também em áudio para você, às vezes não está em condição de ver uma aula dessa, você pode ouvir principalmente o que se refere ao vocabulário e às frases comuns. Ouvir várias vezes, né? E ferramentas também que a gente vai indicar para se utilizar, né? Aplicativos, sites. Então, o bom, né, da tecnologia hoje é que você tem muita opção, né, até gratuita também, de complementar um curso como esse. Então, quais são os tipos de viagem, né, mais comuns, né? Então, turismo, óbvio, né? Então, viajar, lazer, passear, fazer compras. Aqui você tem o inglês bem focado, né? Você consegue focar naquilo que já está muito bem programado, né? Então, se localizar, fazer pedidos, né? Em restaurantes, interagir com pessoas locais, né? Transportes, etc. Então, a gente vai naquele roteiro, naquele script. Agora, é muito importante, né? Ter em mente que você tem que sair da zona de conforto, né? Sair ali do mediano, porque pode existir situações numa viagem que vai exigir que você fale frases diferentes, contextos diferentes, né? Então, já vi casos de uma pessoa que perdeu o passaporte, e aí? Né? Então, foge um pouco do roteiro, ninguém está esperando perder o passaporte.
Já vi casos de pessoas que esqueceram um objeto num restaurante e já estavam a caminho do aeroporto e era algo valioso, importante, não tinha como deixar para trás. Aí a pessoa teve a habilidade de ligar para um Uber, né? Ligar para o restaurante, solicitar que procurassem o objeto que ela tinha esquecido. Ela então providenciou que o Uber fosse buscar e levar para o aeroporto. Ela fez toda uma dinâmica, uma conversação ali que fez com que ela não tomasse um prejuízo, né, em relação ao que ela estava levando. Então o inglês, né, o inglês mais desenvolvido fez com que também ela saísse de uma situação um pouco mais complexa, né? Então isso é importante também. Trabalho, né, negócio, né? Então aqui já é uma coisa mais focada, né, para questões, né, de profissão. De toda forma, você começa a aprender, né, o processo que envolve a viagem em si já é um bom começo, né? E geralmente quando você está numa empresa, pode ser pessoas que tenham, né, que sejam no mesmo idioma, né? Você vai para fora, uma convenção, uma reunião, geralmente vão ter brasileiros, né? Ou pessoas locais que você pode se comunicar com mais facilidade. Faz a diferença, né? Melhora o currículo, você ter esse domínio da língua, né? Mas o fato de você conseguir se situar na viagem, durante a viagem, né, isso já faz bastante diferença, já serve muito também para um inglês assim profissional, né? Que também é muito uma questão às vezes de vocabulário. Se você aprende a falar algumas coisas, vai aprendendo estruturas, é mais uma questão de vocabulário. Né? Então, basicamente, para apresentações, né, vocabulário profissional básico, network. Então, dependendo da profissão também, o aluno deve buscar, né, na área dele, entender o que se fala constantemente. É uma questão de interesse específico. E o intercâmbio, né? O intercâmbio deu uma cortadinha aqui no meu vídeo. Talvez meu vídeo tenha cortado um pouquinho, mas eu vou ler para vocês. De toda forma, esse material está também em PDF. Intercâmbio, né? Então, que eu julgo que é uma das melhores experiências, talvez não a melhor, de imersão no local. É algo que vai te trazer muito conhecimento, você vai aproveitar muito mais o local, você vai se sentir parte do local, você vai se sentir um nativo, né? Pode-se dizer assim. Você vai estar ali imerso mesmo na cultura. Então, é a melhor forma no exterior de você desenvolver o inglês, é fazer um intercâmbio, ficar numa casa de família, de nativos, né? Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio 2 vezes na Irlanda, fiquei em casas de irlandeses, então tinha toda aquela dinâmica da família, de tomar um café da manhã junto, jantar, conversar, assistir uma série ali, né? Então dali você pegar o ônibus e ir para o curso, para a escola, né? Ou de bicicleta, ou a pé, e encontrar com as pessoas, fazer compras, então você fica ali envolvido no ambiente, no local, e isso faz com que você aprofunde muito mais o conhecimento. Muito mais do que só turismo, que geralmente você tem um guia, você tem algumas facilidades, né, que é disponibilizada para o turista. Né? Então você tem opções de cursos de inglês geral, né, aquele inglês geral, genérico mesmo, outros preparatórios para a proficiência, outros preparatórios para áreas específicas de business, né? Então, mesmo com o inglês básico, é possível também você fazer um intercâmbio. Você não precisa chegar falando muito, você pode falar pouco. O ideal é que se fale alguma coisa, quanto mais melhor. Chegar zerado, cru, é mais complicado. Né? Então, esse material aqui também prepara vocês aí para esse momento, né? de entrar no intercâmbio. É lógico que quanto mais básico, mais tempo você vai precisar lá. De toda sorte, né? Mesmo com pouco conhecimento, um mês de intercâmbio já é algo muito transformador. Né? Então você vai precisar de inglês ali para fazer matrícula, entender orientações da escola, que acontece muito, né? No primeiro dia você chega, se apresenta, eles reúnem os primeiros alunos, os alunos recentes, fala sobre as regras da escola, as atividades que eles disponibilizam, tudo isso, né? Passa alguns slides, né? Alguns vídeos mostrando o que a escola tem a oferecer, dando todo o suporte, né? Você pode precisar também se comunicar. Geralmente sempre tem uma pessoa que fala português, né? O brasileiro ele viaja muito, então sempre nessas escolas de inglês tem alguém que entende algo de português, em último caso, né? Mas o ideal é a gente colocar nosso inglês à prova, né? Então conviver com estudantes, né? Então é algo
realmente que eu recomendo para todo mundo que estuda inglês é fazer um intercâmbio pelo menos uma vez na vida. E é isso, né? Então vamos começar aqui um vocabulário essencial de viagem. Depois vamos aplicar esse vocabulário, né? Então, para a gente aprender inglês e qualquer outro idioma, né? Assim como nós aprendemos o nosso idioma, existe um processo inicialmente de input, né? Absorção, entrada. Eu preciso ter palavras, né? Vocabulário para falar e entender. Depois desse vocabulário, aqui de uma forma mais simples, né? Não tão aprofundada, né? Como a gente vai disponibilizar também cursos mais interessantes no sentido de desenvolver mais fala mesmo, né? Vão ter várias opções. Mas a princípio aqui a gente tem um vocabulário, né? Input, absorção, entrada, e depois o output. O que significa output? A saída, falar. Colocar aquelas frases, aquelas palavras, né? Visualizar elas em frases, né? A princípio vamos trabalhar de um modo mais comunicativo, né? Ver frases já prontas, né? Falar pouco sobre estrutura, o suficiente também para você não simplesmente só repetir frases, né? Você precisa ter consciência mais ou menos do que você está falando. Então, paralelo a esse material aqui, eu sempre disponibilizo também, até de forma gratuita, né? No YouTube tem alguns vídeos sobre essa estrutura, né? Sujeito, verbo, complemento do inglês, que é muito parecido com o português, e você toma uma noção melhor da frase, você se situa melhor na frase, você não simplesmente decora, né? Como aquelas frases muito comuns em inglês, né? Que a gente aprende logo desde criança, né? What's your name? What is your name? Aí você memoriza, você sabe que what is your name é qual é o seu nome, mas por que what is your name é qual é o seu nome? Onde é que está aí o qual, o que, o nome, o né? Então, por quê? Né? Então, eu entendo que what é o que? Is, né? É a pergunta, forma interrogativa do to be, né? Qual é? Your, pronome possessivo, né? Um adjetivo possessivo. Your, seu. Name, a palavra name, nome. Entendeu? Estruturalmente falando, é interessante ter alguma noção. Porque aí você só não decora a frase. Você pode transformar aquela frase trocando apenas um verbo, um pronome, uma palavra, né? Então você entende a estrutura, você simplesmente não repete. Né? Vou falar um pouquinho sobre isso e disponibilizar também o caminho para vocês entenderem isso melhor. Vamos lá. Vale mais quem sabe mais, né? Já disse Tim Maia. Então vamos buscar. Então vamos começar aqui com vocabulary. Então, vocabulary. Esse vocabulário também vai estar disponibilizado para vocês em áudio, para vocês repetirem, né? Vocabulário simples, algumas palavras aí são de fato palavras amigas, né? As palavras cognatas, né? Que você vê, é muito fácil de associar, né? Então é muito tranquilo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui nessa primeira parte, né? Ó, tem ali inglês e português, né? Aí eu tenho a primeira palavra ali, ó, passport, né? Ó, passport. Então, passaporte, né? Então, ó, praticamente, né, quase a mesma palavra, só uma mudançazinha ali de duas letras, digamos, né? Ali eu tenho visto em inglês, né? Logo embaixo, visa, né? Visa, visto, né? Depois, seguro de viagem, travel insurance, né? Então tem a palavra travel, que pode ser viagem ou viajar, ok? Então, travel insurance. Viagem de ida e volta, tem esse termozinho aqui, ó, round trip. Round da ideia de volta, né? É como se fosse e voltasse, né? Então, a expressão round trip. Vejam que a gente vai atentar aqui para um vocabulário, mas esse vocabulário também ele pode ser expandido. Às vezes você pode ver formas diferentes de se falar em relação àquilo, né? Não só dessa maneira. Uma maneira mais comum, né? Então tem os seus sinônimos, né? Passagem só de ida, né? One way ticket, né? One way é caminho, um caminho só, né? Digamos, né? Só vai. One way ticket. Ticket é uma palavra também muito comum pra gente. Voo, flight. Cartão de embarque, boarding pass. Reserva do hotel, hotel reservation. Casa de família, homestay, que geralmente é para quem faz intercâmbio, né? A opção, na minha opinião, até a melhor de você usufruir. Escola de idioma, language school. Mala, bagagem, eu posso falar suitcase, né? Não é suitcase, hein? Suitcase or luggage. Bagagem de mão, carry-on bag.
horário das aulas, class schedule e carteira de estudante, student ID, identification, né? Então esse termozinho aqui, ID, também é bem importante, né? Você vai ver bastante. Ok? Então, um vocabulário introdutório para a gente começar, já começarem a treinar, repetir, né? Podem vir aqui pelo vídeo e fazer aqui, acompanhar aqui comigo, né? Tentem tapar a parte do português e tentar lembrar em inglês o que significa. É uma questão também de repetição. Assimilação de vocabulário é repetição. Você não vai assimilar vocabulário, estruturas, né? Conteúdos, né? Você não vai assimilar apenas uma vez, né? A maioria das pessoas não consegue isso. Acho que uma exceção da exceção, pessoas, né, de QI relevadíssimos, e você tem pessoas aí que são excepcionais, né? Que viu uma vez e memorizou, né? Tem casos aí de autismo, pessoas extraordinárias, né? Então, aqui vamos seguir a regra normal. Repetição. Então, condicionamento. Tem que ver várias vezes. Continuando aqui nossa ideia, né? Falando sobre os números, né? Então, eu vou disponibilizar também o som em número, etc. Tem um videozinho bem legal que eu vou anexar aqui também para você treinar, né? Ver um número junto com a pronúncia, né? Então, o número é muito importante. Todo mundo geralmente sabe de 0 a 10, né? Vamos fazer a leitura aqui, eu vou dizer algumas observações. Certo? Então, 0, 0 é 0. Porém, 0 é 0, mas você tem uma questão em relação ao 0, né? Se você tiver, geralmente você vai soletrar números, né? Então, se eu falar assim, ó, vou falar número de telefone. 9905, por exemplo. Se estiver no meio do número 9905, né? Você não vai falar, por exemplo, no caso, pelo fato de ter o 0, né? 9905. Eles não falam assim. Aqui o 0 vai ter a pronúncia de O. Certo? Pronúncia de O. Então, 9905. Então, a palavra 0 você pode ouvir também como O. Curiosamente, né? É a origem da palavra. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Ok, né? Ok. Então, uma expressão aqui que todo mundo conhece. Ok. Esse O, na verdade, ele é um 0, né? Ele significa 0, né? Ó, 0. Killed, para quem não conhece esse verbo. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Consegui. Sai na minha telinha aqui, ó. O verbo kill, matar, né? Sentido de assassinar. Então, 0 mortos, 0 pessoas foram mortas. Essa expressão surgiu na Segunda Guerra Mundial. Acredito que foi na Segunda ou Primeira Guerra Mundial. Essas guerras mundiais que teve aí. E aí, quando se fazia contagem, depois de um ataque, de uma operação, quando não tinha, né, nenhuma baixa no exército, você, né, nas tropas, aliás, então era dito que ninguém tinha morrido. Então, ou killed, ninguém morreu, ninguém foi morto. E aí essa expressão se abreviou para OK, né? Falando só a sigla. Então, 0 mortos, ou killed. E, com o passar do tempo, virou uma expressão comum a todos os idiomas, né? De confirmação, né? Então, todos os idiomas praticamente assimilaram essa ideia. Então, você falar OK, né? Significa que está tudo certo, né? Ninguém morreu, está tudo certo. Então, veja que o 0 tem esses dois sons, ok? Nesses casos. Vamos lá, então, ó, número 1, 1, número 2, 2, número 3, 3, né? Esse número 3 ele é um pouco complicado, porque se você falar tree, tree é árvore, né? Se você falar free é livre, né? Então, não é nem entre árvore nem entre livre, é no meio. 3, 3. É difícil, essa pronúncia não é fácil, né? Tanto para professores, nós nativos brasileiros, não é uma pronúncia tão fácil. Então, 3, 3, certo? Então, treinem, né? Com o áudiozinho também que vocês vão ter. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ok? De 0 a 10, estamos aí. Vamos ali na sequência para 11. Como é que eu vou falar 11? 11, 11. Pronúncia, pessoal, também pode variar, certo? A língua inglesa é falada na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia,
na Irlanda e Escócia e aí vai. Então, às vezes você vai ver muita pronúncia diferente, né? O 11 mesmo, já ouvi 11, né? Praticamente me lembro que tem mais. Tem até um vídeo brincando entre duas pessoas no elevador, acho que é um escocês, um inglês, e querem falar sobre o andar número 11 e é uma confusão, né? Um fala 11, outro fala 11 e tem até um outro som diferente. Enfim, isso é normal. 12, 12. Agora presta atenção de 13 a 19. Então, não vou mais falar em português, vou direto, vocês acompanhem. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Observaram que de 13 a 19 eu tenho essa tônica, ó, teen no final. Certo? Aí vamos pular para a dezena 20, ó. 20 ou 20, né? Você pode ver dessas formas também. E aí, ó, de 30 a 90, vou pular as dezenas. Veja como é parecido com o 13 a 19. Esse é o principal erro, confusão que o pessoal faz em relação a números. Então, ó, 30, 30 or 30, né? 40, 40 or 40, né? 40. 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 ou 80, né? 90, 90. Então, tá vendo? 13 é 13, 30 é 30, 14 é 14, 40 é 40, 15 é 15, 50 é 50, 16 é 16, 60, 60, 17 é 17 e 70 é 70, 18 é 18 e 80 é 80, 80, 19 é 19, 90 é 90. Tá vendo? Esse é o principal problema aí dos números. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que ouviu, disseram 50 e entendeu 15. A pessoa quis dizer 50 e falou 15, né? Ouviu diferente, né? E aí tem casos engraçados e outros nem tanto. Então tomem cuidado. Observem aqui nessa questão aqui da centena, né? Então, ó, hundred, né? Ó, 100 é a palavra centena. Então, 100 vai ser 100. 200 vai ser 200. Então, 100 é centena. Uma centena, duas centenas, você vai fazer na soma, né? Milhar, eu tenho a palavra thousand. Então, 1.000.000, 1000, né? 1000. 2.000, 2000. 3.000, 3000. E aí vai. Ok? A partir de um milhar e uma centena, você tem uma forma aqui mais resumida de falar também, que vocês podem ouvir. Vão ouvir com certeza, né? Então, por exemplo, 1.100, tá vendo aqui o número 1.100? Se 1.000 é 1000 e 100 é 100, então eu falaria 1100. Tá certo, dá para entender, 1100. Mas é comum eles falarem 1100, que significa o quê? 11 centenas. Tá? Quem não é bom de matemática já começa a dar confusão na cabeça, né? Mas pensem, eu tenho 100 vezes 11, dá 1.100. Então eles falam, em vez de falar 1.100, eles falam 11 centenas. Né? Pra gente a gente não tem assim, muito essa lógica, né? Em português a gente fala assim. Certo? Então se eu falar 1.200, eu vou falar 1200. Né? Você pega aqui, ó, esses dois primeiros números, não é um 11? Pronto, 11 centenas. Você vai ter 1100, né? Então, 1.300, 13 centenas. 1300. 1.400, 1400. E aí vai. E depois é só você juntar os números. Se eu falar 21, é o 20 com 1, 21. Se eu falar 62, é o 60 com 2, 62. Se eu falar 99, é o 90 com 9, 99. Você só vai montando os números. Então é uma coisa que vocês podem treinar, né? Treinar. E o canal de comunicação está aberto para dúvidas e materiais extras, né? Só quem não chora não mama. Então tem muita coisa aí que eu posso disponibilizar que eu só vou fazer quando o aluno me procurar, né? Então, tá aí os canais de comunicação na plataforma, fiquem à vontade.
Não vou encher vocês de material para não darem conta. Então, dê conta disso aqui. Pô, professor, me mande aí mais coisas que eu posso fazer em relação a números, né? Ou até fazer um encontro pessoal comigo também, isso aí pode acontecer. Presencial, online, ok? Beleza, estou dando um caminho, hein? Sigam. Falaremos mais. Vamos lá. Então, continuando. Então, onde vamos encontrar os números? Então, vamos dar uma olhada aqui de uma forma mais prática, né? Então, ó, aqui alguns exemplos, né? Ó, posso falar de portão de embarque, né? Ou portão de desembarque. Aqui está em embarque, mas pode ser de desembarque também em relação a por onde você deve sair, ou esperar alguém, né? Ou comunicar alguém por onde você vai sair, enfim. A gente vai falar sobre isso. Então, ó, portão gate 23. Então, às vezes você está... Lógico que os números são romanos, né? Quer dizer, não são números romanos, aliás, né? Quer dizer que os números têm uma forma universal, né? Na maioria das vezes. Não são aqueles romanos, né? Que são específicos. Então, você vai ver 23, 10. Então, do ponto de vista da leitura, nenhum problema. Mas, às vezes, você não vai estar absorvendo informação através da leitura, mas através do ouvido, do listening, né? Então, ó, aprender a palavra gates. Horário de voo, né? Ó, o voo parte às 8h45. Flight leaves at 8:45 p.m. Aqui eu já tenho horas, né? Ó, preposição at para falar as, né? Às 8h45. Ou ó, quarter to 9, né? Um quarto de horas para 9, eu modo mais britânico, enfim. 8:45 p.m. Flight leaves. Preço de produto, né? This costs $15. Isto custa $15, né? Tem várias formas. Às vezes ninguém nem vai falar this costs, vai fazer essa frase, né? Vai falar $15. Né? How much is this? $15. Quanto é isso? Né? The price. How much is that? What's the price? Já vi várias formas, né? Alright? Então, this costs $15. Endereço, né? Ó. Posso me referir ao quarto 304 do hotel da rua 16, né? Então, room 304, room 304, hotel 16th Street. Então, esse TH significa números ordinais, né? A 16ª, né? Rua 16ª. E é só um exemplo, né? Vou falar mais depois. Telefone, né? Como eu disse, né? Geralmente você fala de forma isolada, né? Então, call, né? One seria esse plus one significaria o DDD, né? Aqui um, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Então, aqui o código local, 305-555-1234. É um número óbvio que só uma ideia, só um exemplo, né? É fictício. Datas, né? Para me referir a data. Meu curso começa no dia 12 de junho. My course starts on June 12. Dinheiro, né? One euro is worth $1.8, né? €1 vale $1.8. Não sei nem quanto é que está agora, mas só um exemplo também. Em relação a dólar e euro, né? Não estou me comparando com o real aqui. €1 is worth $1.8. Número do portão, novamente aqui, né? Aqui, portão de embarque, repetiu, né? Gate A12. Então, às vezes você se refere a letras, né? Mais comum você ver letras. Portão A, B, C, né? Tem as letras e os números, né? Para organizar melhor. Então, você vai ver a letra. Alfabeto, ele é importante só para isso, para soletrar, né? A, B, C, D. Tem muita musiquinha no YouTube que você ouve e você memoriza os alfabetos. O alfabeto é muito importante também para viagem, porque você pode precisar soletrar. Então já aconteceu comigo, eu comprando um ticket em Dublin para um passeio e o voucherzinho ia ser enviado para o meu e-mail. E aí eu falei meu e-mail, ela não entendeu muito bem, eu soletrei, né? Então, Paulo, tal, não sei o quê. Então, P-A-U-L-O, né? Paulo, né? Não é tão difícil de escrever, mas ela não estava sabendo. E aí, dot, né? Smart@gmail.com, né?
Então, e-mail também é interessante você saber expressar e-mail, né? Depois eu vou colocar no materialzinho extra algumas questões desse tipo em relação... São coisinhas bem simplesinhas, mas ajudam muito, né? Alfabeto não ajuda em pronúncia, mas ajuda se você se comunicar soletrando. Número do voo, flight number 2456. Assento, seat 24B. Então, se você for uma companhia aérea inglesa ou americana, né? Ou de um país de língua inglesa, você geralmente vai ter as orientações de assento em inglês, né? Se você for de Ibéria, você vai ouvir espanhol, né? Fica mais fácil para o brasileiro. TAP, Portugal, você vai ouvir em português, né? Essas empresas brasileiras, Gol, Latam, eu acho que também faz alguns voos internacionais, não me recordo bem. Em Europa, Estados Unidos, na Ásia, né? Mas geralmente você tem essas empresas maiores de fora, né? No caso da gente, a TAP talvez, né? Que seria a portuguesa que tem um alcance maior, né? Então quem for de TAP, boa sorte, porém vai ter a vantagem do português, né? Sala, né? Mais uma vez aqui repetindo, room 307, né? Horário de chegada, arrives, né? O verbo arrive é chegar, arrival, chegada. Tem essas variações. Arrives at 8:45 a.m., né? Acabou ficando memorável, né? Voo parte ou chega, né? Comparando aqui com flight, né? Então, frases úteis com números, né? Então, meu voo é às 10h30. My flight is at 10:30 a.m. Então, esse a.m. é porque é depois da meia-noite e antes do meio-dia. Então, eu estou indicando que é 10h30 da manhã. Se fosse 10h30 da noite, você colocaria PM. Ó, aqui é 8h45 da noite, viu? Ó, PM é depois do meio-dia e antes da meia-noite. AM é depois da meia-noite e antes do meio-dia. Lembrem disso também, importante. AM, PM. Eu vou ficar 2 semanas. I am staying for 2 weeks. Né? Essa frase também poderia ser dita de outra forma, mas vamos por aqui. Então, I am staying for 2 weeks. Stay é o verbo ficar. O curso custa $500. The course costs $500. O endereço do meu hotel é a Baker Street 122. My hotel address is 122 ou 122 Baker Street. Olha a posição inverte, né? Primeiro o número e depois nome da rua e rua, né? Então, isso é importante, pessoal. Tenham em mente, memorizado todas as informações da viagem. Tenham no celular, óbvio, né? Tenham impresso também. Imprimam tudo e levem numa pastinha. Isso é extremamente importante. E tenham também gravado na mente. Porque celular pode deixar na mão. E você pode ter, Deus o livre, um problema de extravio ou de perda, de roubo. E a sua mente ninguém vai roubar, né? Então você tem as informações na cabeça de forma que você pode acessá-las e resolver o problema o quanto antes. Mas, ó, tenho no celular, tenho tudo impresso, né? Na hora do customs, né? De chegar lá na alfândega, né? Para quem ainda não fez isso, né? Ou para quem já tem bastante tempo que viajou, né? Tenho tudo já fácil, né? Caso perguntem e você, né? Às vezes mostra, às vezes ele vai querer a comprovação, às vezes ele não vai querer ver nada. Às vezes o agente ele só quer ouvir. Você volta quando, né? E aí ele não quer, não quero, só isso aconteceu comigo, né? A primeira vez que eu fui para Irlanda, ele perguntou the day of your return, when you go back to Brazil. Ele pode falar de várias formas, né? How long you be staying here? The day of your return. Let me see your ticket. Yeah? The round, how can I say it before? Yeah? The round trip. The round trip ticket, né? Que é o bilhete de volta. Né? Quanto tempo você vai ficar, etc. Depois vamos ter mais umas práticas sobre esse tipo de frases, né? Que pode acontecer. Então você fala logo, né? Eu simplesmente disse o dia e tudo certo, né? Pode acontecer sim. O passeio começa às 9. The tour starts at 9 o'clock, né? É isso aí. Então vamos adiante. Mais algumas frases úteis. Então
Situação, frase em inglês e tradução. Comprar bagagem. I'd like to book a flight to New York. Gostaria de reservar um voo para Nova York. E aí, observe que essa frase você pode transformar ela. Então, I'd like to. I'd like to é eu gostaria. E aí você pode mudar o verbo. Eu gostaria de outras coisas. Eu gostaria de reservar uma mesa no restaurante. I'd like to book a table in the restaurant. I'd like to see something. Eu gostaria de ver alguma coisa, né? E aí você pesquisa verbos que você gostaria de usar, aquilo que você gostaria de fazer, o que você precisa, né? Perguntar sobre bagagem. How many bags can I check in? Né? Quantas malas posso despachar? Né? Frase também bem interessante. Às vezes eles não disponibilizam na hora que você compra, né? Que agora estão cobrando tudo, né? Cada vez mais. Porém, às vezes na hora do check-in eles acabam liberando algumas bagagens para você despachar. Então você pergunta, né? Ou você pode ser perguntado, né? Would you like to check in, yeah? To send some bags, né? Tem algumas formas também que a gente vai ver mais na frente sobre perguntas que você pode ouvir e você tem que entender o que a pessoa está perguntando. Falar sobre a viagem. Estou viajando a turismo. I'm traveling for tourism, né? I'm traveling on to, né? Poderia usar o on também. On pleasure, né? I'm traveling on business. Conferir documentos, né? Preciso de visto para os Estados Unidos, né? Que é uma pergunta, lógico que seria antes da viagem. Isso aqui não faria muito sentido organizar uma viagem para os Estados Unidos com essa pergunta em aberto. Vai ser só viagem com visto, né? Mas só para a gente entender a estrutura, né? Do I need? Eu preciso. Do I need a visa to travel to the US? E fazer uma reserva, né? Eu tenho uma reserva de hotel. I have a hotel reservation. É óbvio que se você chegar na recepção de hotel, você já está no hotel. Lógico que é uma reserva de hotel. Então, I have a reservation. Eu tenho uma reserva em nome, né? I have a reservation in the name of, né? In my name, Paulo, né? I have a reservation. E aí, essas frases depois a gente vai fazer algumas atividades para usá-las de formas diferentes. Aqui tem uma atividadezinha, né? Essa primeira aula é um pouquinho mais longa, que eu faço algumas considerações no início. Isso aqui é um geralzão, né? Eu vou destrinchar mais tudo isso que a gente falou e vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, essa aula provavelmente ela se passará, está dividida em duas partes, né? Em média de 20 minutos cada aula, para não ficar muito grande, né, para vocês assistirem. Então, provavelmente essa já chega a ser a segunda parte. E aqui tem umas atividades, né, que tem no material. Então, para quem já leu o material e tentou fazer, né, simples, é simplesmente você completar esse vocabulário aqui. Então, façam, né, dê uma pausa aí, quem está vendo a aula sem ter olhado o material, ou está acompanhando junto, né, preencham aí, ó, no material, e a resposta está no próximo slide, certo? Então, dê uma pausa, façam e vamos conferir. Conferindo, né, ó. Então, essa seria a resposta. I need to get a new passport. Eu preciso de um novo passaporte. My flight is at 10 a.m. Meu voo é às 10 da manhã. I am traveling with 2 suitcases. Estou viajando com 2 malas. Do you have your ID? Você tem sua identificação? I booked a round trip ticket. Né? Eu reservei passagem de ida e volta. I have a reservation for 5 nights. Eu tenho uma reserva para 5 noites. My class starts at 9 a.m. Minha aula começa às 9 da manhã. My flight number is BA256. O número do meu voo é BA256. The hotel is at number 135. O hotel é no número 135. The ticket costs $50. O ticket custa $50, o bilhete. E é isso. Até a próxima aula e nos vemos já já.